que fazer essa operação. E aí, se o polo for duplo, eu vou ter uma derivada. Então, aí eu já posso ter problemas, como a gente vai ver depois, quando a gente tiver polo superior no propagador. Por enquanto, é um polo simples. Polo simples, então o resíduo simplesmente joga fora aonde explode. Então, eu vou multiplicar isso aqui pelo polo que está explodindo, que é esse, e vou substituir o K0, né? Agora, pegar toda essa função calculada naquele valor de K0. Então, eu vou produzir aqui, né, 2π, o resíduo vai ser 1 sobre 2 ômega. Eu vou botar K0 igual a ômega, mas isso aqui agora tem que ser 0. Então, 1 sobre 2 ômega. Tá aqui. Então, é o resíduo que foi produzido pelo denominador. Agora, o resíduo que é produzido no numerador é exponencial de menos I ômega, onde esse ômega é esse ômega, raiz de K2 mais N2, então isso que está aqui, é isso aqui. É essa raiz aqui, esse polo. X0 menos Y0, então IKX, né? Menos ômega T. Então é a onda plana mesmo. Então uma onda plana está se propagando nesse momento e essa energia. Bom, só isso aí, 2π tá legal. Então isso aí agora, isso aqui é essa integral aqui. Então, no final, eu fico com uma integral para fazer ainda aqui, de 3k sobre 2π a terceira. Então, esse 2π aqui vai cancelar esse 2π, esse i vai cancelar aquele i, virando menos 1, e eu vou, no fundo, ficar com isso aqui. Quer dizer, na verdade, menos desses fatores, aí eu vou ficar com isso aqui. Então, 3k sobre 2π a terceira, 1 sobre 2 ômega, quer dizer, ômega é essa função de K, raiz quadrada de K2 mais N2, e isso aqui, onde esse ômega aqui, é esse ômega aqui. Então, vou ter que, no fundo, realizar essa integral. Essa aqui é o próprio ômega aqui, né? Então, vou ter que fazer essa integral em K, uma integral tripla em K, uma integral espacial em K, que é complicada, mas a gente pode fazer. Mas, a gente calculou essa função de Green. Outra coisa que a gente tem que ter a prescrição certa. Esse, quer dizer, o resíduo, isso é 2π, somatório dos resíduos. Agora, essa integral ainda zero é isso porque essa integral aqui, a gente tem que mostrar que é zero. Por que essa integral é zero? Existe aquele famoso teorema de Darboux que diz que se a gente pegar um círculo, um contorno de círculo grande, infinito, né, com um integrando regular vezes uma função que cai a zero mais rapidamente do que 1 sobre C2, isso aqui é quadrático. A função que eu estou integrando é do tipo 1 sobre C2. E no arco de círculo eu tenho o fator da onda plana. O fator perigoso está aqui, eu estou integrando em K0. Então, quando eu estou fazendo essa integral aqui no plano complexo, tem a parte real do K0 que vai me dar uma coisa oscilatória, I vezes a parte real do K0. O problema vem aqui. A parte imaginária do K0, I imaginário do K0, fica mais 1. Então, I, eu tenho o imaginário de K0 vezes x0 menos y0. Então, o valor dessa integral aqui é 2πi vezes o resíduo, porque essa, aliás, nesse caso é menos 2πi, porque eu estou fazendo a integração no sentido horário. Então tem um fator, tem um menos ainda do teorema dos resíduos. É menos 2πi, que eu não estou integrando no sentido trigonométrico, contrário. Bom, mas aqui eu preciso mostrar que pelo teorema de Darboux, essa função aqui já é zero, mas essa função aqui corre o risco de explodir. Por quê? Eu estou na região em que o imaginário de K0 é negativo. Se o imaginário de K0 é negativo, esse fator aqui da exponencial, que essa exponencial é uma exponencial real, morreu I. Então esse fator aqui tem que ser amortecedor, isso tem que ser positivo. Então isso significa que essa função de Green, quando eu integro no plano inferior, ela é a função de Green que sobrevive para I de x0 maior do que y0. Então, se eu integrar no semicírculo inferior, eu estou, na verdade, calculando essa prescrição aqui. Eu estou calculando θ de x0 menos y0, φ de x, φ de... Eu estou calculando essa parte da função de Green. Bom, e se eu fechar o contorno por cima, vai ficar tudo muito igual, só que eu vou trabalhar com esse polo. Aí vai ter outra interpretação, daqui a pouco a gente fala. Mas a parte imaginária lá em cima é positiva. Então eu preciso que isso seja negativo. Então a função de Green que eu vou fechar aqui por cima
é a função de Green que vai contribuir para y0 maior do que x0. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Nesse caso, como os dois polos foram shiftados um para cima e outro para baixo, os dois contornos, que não são duplos, contribuem. Então, um está dando essa função de Green para esse valor e o outro está dando essa. E nesse caso, nós sabemos, a gente está amparado pela interpretação do campo como operador de criação e destruição, em que nós estamos descrevendo eventos causalmente correlatos. Eu crio uma partícula no instante anterior e destruo ela no instante posterior. Aqui, eu crio a partícula no instante x0 e destruo ela no instante y0. Então, em nenhum momento eu violei causalidade. Por isso que aquele princípio, aquela regra que a gente chama na mecânica, na teoria quântica de campo, princípio fundamental, que é o chamado princípio da microcausalidade, que é quando a gente pega o campo, né, em x e o seu momento em y, e diz, essa quantização a tempos iguais, quando x0 é igual a y0, que é o que nós fizemos, né? Quando esses dois tempos são iguais, isso aqui dá IH cortado delta. Então isso aqui é chamado de princípio da microcausalidade, porque no fundo o que está em jogo é isso. Eu estou descrevendo a criação de uma partícula e a sua posterior destruição de uma forma causalmente correlata. Criando no instante anterior, destruindo no instante posterior, nunca violando a causalidade, como é o caso da função avançada. Então, por isso que essa regra de comutação básica da teoria de campo do formalismo canônico é chamada de regra de princípio da microcausalidade. Depois, claro, essa regra pode ser estendida para intervalos, tipo espaço genérico. x2, x menos y ao quadrado negativo. Eu posso pegar e estender ela para todos os intervalos espaço-tempo. Mas a gente aqui trabalha numa situação espaço-temporal. Em todo intervalo espaço-temporal eu posso sempre encontrar um observador no qual os dois eventos são simultâneos. Então, eu imponho essa relação de comutação a tempos iguais. Tempos iguais significa o intervalo entre x e y é space-like. Depois eu posso estender, quer dizer, generalizar essa regra para qualquer intervalo space-like. Isso está feito naquela referência que eu dei para vocês, que é o livro do Gogolin Kirchhoff, né, que eu acho do Quantize Fields. E aí ele mostra lá que pode calcular essa função de Green para x e y quaisquer no intervalo tipo espaço. E aí, claro, lá se mostra que no caso especial de x0 é igual a y0, aparecem as funções lá estranhas, funções diversas de tudo quanto é tipo, função de valor principal, até aquelas distribuições malucas, valor principal e tal, mas no final tudo se cancela para cair nisso aqui. É muito interessante se vocês realmente pegarem, ver um dia na vida, só um dia, só uma vez na vida, só uma vez na vida, esse cálculo que ele é simples, é uma coisa de russo, troca de variável, assim, cara, você aprende tudo sobre troca de variável ali, o cara faz as trocas de variável mais russas possíveis, usando logaritmo do cosseno hiperbólico, e aí integral é resolvida. Mas aí caem umas funções muito interessantes, e aí você particulariza. Mas a microcausalidade está aqui. E está aqui. Então, as duas funções de Green contribuem. Agora, vamos pensar aqui uma coisa. O que está acontecendo aqui? Essa função de Green aqui está descrevendo justamente o quê? Uma onda plana. Uma onda plana que está saindo de y no instante y0 e se propagando para x no instante x0. No instante x igual a x0 com essa configuração. Então, isso aqui é uma onda plana com essa energia aqui, com essa frequência e com esse vetor de onda aqui. Então, a gente vai interpretar isso, e isso tem o seguinte. Quando x0 é muito maior do que o y0, tinha falado com vocês, que é aquele chamado teorema de Riemann-Lebesgue, que diz que quando x0 é muito maior do que o y0, quando x0 tende a infinito, essa integral aqui só converge, só não é zero no infinito, no limite assintótico de x0 para tempo tendendo ao infinito, se essa função tiver polo. Então, é exatamente o polo que garante que assintoticamente eu vou ter essa função não nula. E essa função não nula justamente é x0
não nula, no limite assintótico em que x0 tende a infinito. Então, a interpretação de partícula fica aqui. Isso significa que é como se eu criasse, né, esse polo que me define essa energia, que me fixa esse valor de K0, ele está associado a eu criar uma partícula com essa energia, né, e essa partícula se propaga sob a forma de uma onda plana de y0, y para x0. Então, é a interpretação que eu estou dando para esse polo aqui. Então, esse polo aqui está representando uma coisa estável, porque o limite, quando x0 vai ao infinito, né, daquele objeto lá, não é zero. Se não tivesse polo, se essa função aqui fosse uma função analítica, sem polo, né, ela foi uma função meromorfa, foi um polinho, dois polos simples. Essa integral seria zero, eu perderia a interpretação de partícula. Então é nesse sentido que a gente associa esse polo a uma partícula, né, que é propagada, quer dizer, aquele evento que eu dizia, cria-se uma partícula e destrói-se essa partícula, é esse objeto descrito por essa onda plana aqui. E aí agora, eu vou fazer o contrário, só que aqui vai dar um sinal mais. Então, eu vou estar pegando o polo justamente para K0 igual a menos ômega. Então, eu estou descrevendo agora uma partícula com energia negativa. E aí, o que nós sabemos é que, devido já à interpretação que Dirac tinha dos estados de energia negativa, nós sabemos que os estados de energia negativa, esses dois sinais da energia que a relatividade nos dá, né? K0 igual a mais ou menos ômega, porque a relação de dispersão é quadrática na energia, ela tem interpretação. O sinal menos ômega está descrevendo uma outra onda plana, que a gente vai interpretar, então, como sendo uma partícula. E aqui é como se eu estou descrevendo uma partícula de energia negativa, e essa configuração aqui é para y0 maior do que x0. Então, é uma partícula de energia negativa que foi criada em x0. Então, eu vou associar, vou interpretar, como a gente faz na interpretação de antipartícula, interpretar essa partícula de energia negativa a uma antipartícula de energia positiva. Então, eu boto esse menos aqui, e aí aqui troco isso aqui, y0 menos x0. Então, y0 é maior do que x0. É o caso, então é como se eu criasse uma antipartícula no instante de tempo x0. Então, nós não perdemos a interpretação desse polo de energia negativa. Então, o polo de energia negativa significa a antipartícula. O polo de energia positiva significa a partícula. Todo campo relativista tem partícula e antipartícula.